Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, dar as boas-vindas às nossas convidadas, mas antes disso quero me apresentar. Eu sou o Dr. Marciano Anguinoni, sou cirurgião oncológico em Curitiba e atuo na área de oncologia focada em câncer do aparelho digestivo. Sou um dos idealizadores, juntamente com a doutora Gisá Gilgen, do GCAD Curitiba, que é o Grupo de Estudos em Câncer do Aparelho Digestivo. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer do intestino grosso, né, para a população geral, em tempos de Covid-19. E para isso nós teremos hoje duas convidadas de honra que eu gostaria de apresentar a vocês. Primeiramente a doutora Carmen Manzioni, que é doutora em cirurgia pela Santa Casa de São Paulo e diretora da ABRAPES. A ABRAPES é a Associação Brasileira de Prevenção do Câncer de Intestino. Então a gente fica honrado, em nome do GCAD, de ter a doutora Carmen aqui com a gente hoje. E a nossa outra convidada é a doutora Gisá Gilgen, que é médica oncologista clínica do grupo ICTR Curitiba. Ela é preceptora da residência médica de oncologia clínica do Hospital Nossa Senhora das Graças e também é membro idealizadora do grupo GCAD Curitiba. O assunto, então, bem-vinda, doutora Gisá, bem-vinda, doutora Carmen. Nós teremos um bate-papo hoje bastante produtivo, bastante interessante, um tema de extrema relevância, né, que é a prevenção, o diagnóstico precoce do câncer do intestino grosso. E eu gostaria de, antes de a gente começar a conversar, passar alguns dados oficiais para mostrar a importância dessa conversa para as pessoas. Então, o câncer do intestino grosso, ele é hoje a segunda neoplasia maligna mais incidente nos homens e a segunda neoplasia maligna também mais incidente nas mulheres. Nos homens, o câncer de intestino grosso só perde para o câncer de próstata e nas mulheres só perde para o câncer de mama. Os números oficiais que nós temos são as estimativas do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, que revelam que para esse ano de 2020 nós teremos em torno de 20 mil novos casos de câncer de intestino grosso em homens e 20 mil novos casos também de câncer de intestino grosso nas mulheres. Quando nós olhamos os números de mortalidade por câncer de intestino grosso, nós também nos deparamos com uma alta taxa de mortalidade. O câncer do intestino grosso é a terceira causa de óbitos por neoplasia no Brasil e isso se reflete também mundo afora. Mas o câncer do intestino grosso, ele tem uma outra particularidade, que é o fato de que nos casos mais iniciais, ou seja, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, maior é a taxa de cura. Então, o câncer de intestino grosso é um câncer que pode ser curável de acordo com os estágios onde a gente faz o diagnóstico. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, maior é a taxa de cura. Então, apesar dele ser um câncer muito mortal, se nós conseguirmos o diagnóstico inicial da doença, a gente pode oferecer para o paciente essa possibilidade de cura. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quero abrir essa conversa, né, perguntando para a doutora Gisá, né, uma questão da pandemia Covid-19. Doutora Gisá, de que forma você tem percebido alteração na rotina desses pacientes, dos pacientes que estão tratando ou dos pacientes que chegam com novos casos de câncer de intestino desde o início da pandemia, desde março? O que você tem percebido de diferente nesse contexto? Boa noite a todos, então. É muito bom estar aqui com vocês. E só para quem não é da área médica entender, que eu acho que é interessante entender como que é esse caminho do paciente com câncer. Normalmente o paciente com câncer de intestino começa indo num cirurgião ou numa emergência clínica, porque começa a sentir sintomas, que a gente pode conversar depois. Aí, na medida que existe uma dúvida diagnóstica, é pedido uma colonoscopia. Nessa colonoscopia é visto, então, um tumor, que é biopsiado. Depois que sai o resultado, ele normalmente vai para o cirurgião, e o cirurgião, se achar que deve, encaminha para o oncologista clínico, que é a minha função. Então, para os meus pacientes que já tinham câncer de intestino e estavam tratando, a pandemia não mudou nada, porque os pacientes precisam continuar tratando, de maneira geral.
muitas vezes a gente conversou sobre mudar um pouquinho a maneira como se faz a quimioterapia, mas eles mantiveram seu tratamento. Agora, o caminho do paciente que não tinha câncer, esse sim eu vejo que foi a maior mudança, porque os pacientes começaram a ter muito receio de fazer um exame, muitas vezes em clínicas ou os hospitais, que é a colonoscopia. Então, o paciente chegar para fazer a colonoscopia diminuiu muito. Conversando com os serviços importantes aqui de Curitiba, existe um levantamento de que houve uma redução de cerca de 70% dos pacientes que procuraram para fazer colonoscopia referente ao mesmo mês do ano passado, os mesmos meses do ano passado. Teve um outro estudo dos Estados Unidos que mostrou que houve uma diminuição de 80% na procura para colonoscopia. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Esse atraso talvez não seja sentido hoje, no meu consultório como oncologista clínica, mas, com certeza, no futuro, dentro de talvez 1 ano, talvez 2, ou em alguns meses, a gente vai perceber o impacto do fato das pessoas não estarem fazendo seus exames de rotina. Perfeito, doutora Geisá. Eu queria complementar com uma informação, né, essas suas informações bem relevantes, que são dados que foram divulgados agora da Sociedade Brasileira de Patologia, juntamente com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. E são estimativas, porque no Brasil nós não temos ferramentas, né, de mensuração adequada. Então são estimativas. E o que foi publicado é que cerca de 50 mil pessoas estão, nesse momento da pandemia, deixando de ter o seu diagnóstico de câncer. Muitos deles, claro, com câncer de intestino também. Esse número reflete todas as neoplasias. Então, é um volume muito grande de pacientes. E isso, né, por quê? Por vários motivos. Primeiro, o medo das pessoas de sair de casa para fazer consulta, o medo, como você muito bem colocou, de fazer um exame de colonoscopia e também, né, doutora Geisá, o medo do tratamento. Isso agora está mudando um pouquinho, mas em março e abril houve uma debandada dos pacientes dos nossos consultórios, porque as pessoas tinham medo de sair de casa, pegar Covid. E aí nós vamos conversar, né, mais um pouquinho nessa nossa discussão de hoje, mas as pessoas tinham mais medo de contrair a Covid do que de morrer do câncer. Então, isso que a gente tem que alertar, né? As pessoas não podem trocar o risco certo de um câncer evoluir por uma forma avançada, que não pode mais ser curada, em razão do medo da Covid. O que a gente observou de lá para cá? Uma mudança de comportamento das pessoas. Eu acho que quando se começou a entender um pouquinho melhor as formas de contágio, as pessoas passaram a levar mais a sério a questão do isolamento social, do distanciamento social, do uso de máscaras. A gente agora, nos últimos 2 meses, começou a perceber que as pessoas estão voltando para o consultório. Mas muita gente ainda está com esse receio, com esse medo de procurar um médico, de fazer o diagnóstico, como você muito bem colocou. Eu quero fazer uma pergunta agora para a doutora Carmen Manzioni. Doutora Carmen, na sua rotina de consultório, você tem observado que os pacientes têm procurado ajuda, têm procurado informações, têm buscado saber se o tratamento deve continuar ou deve ser postergado, orientações sobre alimentação, sobre como enfrentar essa pandemia, os pacientes que têm um câncer, que estão começando o tratamento, o que você tem observado no dia a dia no consultório? Bom, boa noite a todos, boa noite, Marciano, obrigado pela pergunta, pelo convite de estar aqui com vocês. E o que nós temos observado vem mudando ao longo do tempo, desde março, desde o início da pandemia para cá. No início, os doentes desmarcaram as consultas, postergaram os exames para diagnóstico do câncer, eles ficaram em casa com muito medo de adquirir o Covid. Com o tempo, nós passamos a fazer a teleconsulta, isso ajudou muito, porque os pacientes, através
do Skype conseguiram conversar com a gente e a gente pôde orientá-los o que fazer naquele momento, fazer algo, quando apresentavam sintomas importantes, nós orientávamos, às vezes não precisava ir para o pronto-socorro e sim fazer os exames que eles iam direto para o laboratório. E atualmente, como é que está? Né? Isso foi em maio, começo de maio, a gente começou a conversar com os doentes, e agora eles voltaram a nos procurar devagar, também pelo Skype, e a gente tem conseguido orientá-los com sintomas. É importante que vá fazer os exames para fazer o diagnóstico precoce. É um momento importante que a população tem que saber que o câncer não espera passar a pandemia para progredir. Então, um sintoma pequeno, quer dizer, uma alteração de hábito intestinal, um pouco de sangramento, deve procurar um médico e deve fazer os exames para isso. Os doentes que estavam fazendo um rastreamento, quer dizer, que tinham parentes com câncer e que estavam assintomáticos, iam ter que pesquisar se possivelmente eles teriam também o câncer, esses doentes postergaram, mas já estamos no momento de começar a pesquisa novamente, quer dizer, já está no momento de voltar a fazer os exames, deles voltarem a fazer as colonoscopias, porque já está no momento mais seguro. Já tem todos os protocolos para os laboratórios, todos os protocolos para os hospitais, já não estamos no momento mais seguro. Então, é importante que a população saiba que não adianta ficar em casa sintomático. Procure o médico nesse momento e é importante para que se faça um diagnóstico precoce. Muito obrigado, doutora Carmen. Muito importante essa recomendação e também compartilhando um pouquinho da nossa experiência, né, do nosso grupo de cirurgia. De fato, no começo, não se sabia, ninguém sabia qual seria o desfecho da pandemia. Então, no começo, até as próprias sociedades médicas recomendaram, né, que só fosse feita cirurgia naqueles casos de urgência e que a gente tentasse postergar um pouquinho a cirurgia naqueles casos não tão graves, porque se acreditava que a pandemia ia durar 1 ou 2 meses. Foi um grande erro lá no começo, do ponto de vista de orientação que a gente teve, mas isso foi a nível mundial, ninguém sabia, né, como ia ser o desenrolar, o comportamento epidemiológico. E agora a gente está vendo que, na verdade, a gente não deve postergar nenhum tratamento. Primeiro porque a pandemia ainda está longe de acabar. E como, né, você muito bem colocou, o câncer não espera, o câncer não vai esperar, ele só vai progredir e a pessoa vai perder a chance de curar. E o outro motivo é que as pessoas perderam aquele medo que elas tinham. Hoje as pessoas, a gente vê pelo comportamento na rua, o comportamento em termos de medidas, né, de isolamento social, as pessoas estão se cuidando, mas estão assim, com menos medo de se expor. Então, eu observado isso também, as pessoas estão devagarinho voltando ao consultório, e eu só quero trazer mais um dado, que é um dado de um estudo da Inglaterra, né, do London College, que eles fizeram uma estimativa que, infelizmente, por causa dessa fobia inicial, do medo de tratar, e também por causa da falta de assistência, por falta de vagas em hospitais, por fechamento de clínicas, então lá na Inglaterra está se estimando que a mortalidade por câncer vai aumentar em torno de 20%. Né? E lá eles têm esse dado. Aqui nós não temos nada oficial, mas eu acho que a gente certamente, como você colocou, como a doutora Gisá colocou, a gente vai ter um aumento de casos graves, porque as pessoas ficaram março, abril, sem procurar assistência médica, e agora, né, esses tumores eles estão progredindo, eles vão começar a dar sintoma, e infelizmente a gente vai tratar um número de pacientes com tumor mais avançado. E é por isso que a gente tem que orientar agora aqui, que a partir de agora, diante desse conhecimento que nós estamos passando, que as pessoas não esperem mais, não esperem para buscar o seu tratamento. Né? Eu quero perguntar agora à doutora Gisá. Doutora Gisá, do ponto de vista clínico, o que pode ser feito para alertar os pacientes sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de intestino?
Então, Marciana, essa é uma pergunta realmente muito importante e é muito comum as pessoas terem dúvidas sobre isso. Os principais sintomas que a gente deve ficar atento e desconfiar, procurar um médico quanto antes é uma dor abdominal que você não tinha antes, uma alteração do hábito intestinal, por exemplo, alguém que tenha normalmente intestino mais preso, comece a ter diarreia, ou o contrário, alguém que tem intestino que funciona todo dia, mais de uma vez por dia, e começa a ficar preso. Qualquer sangue observado nas fezes, emagrecimento sem causa que possa ser justificada. Se você fez um exame de rotina para o teu clínico e ele observou uma anemia que não existia antes, isso também pode ser um sintoma de um câncer de intestino. Então, todos esses sintomas devem ser sempre valorizados. Sempre. Perfeito, doutora Gisela, obrigado pela resposta. Eu queria perguntar para a doutora Carmen. Doutora Carmen, como a Abrapes hoje vê essa questão do atraso no diagnóstico? A doutora Gisela já respondeu. Como a Abrapes pode atuar no sentido de alertar as pessoas da importância do diagnóstico precoce? Bom, a Abrapes é uma associação que foi montada em 2004, porque no Brasil não existe uma prevenção para o câncer do intestino como existe para o câncer de mama, por exemplo. E no final do ano passado, o ministro da Saúde, o doutor Mandetta, naquela época, nos chamou a oncologia, a coloproctologia, a endoscopia, para que fizessem um planejamento para um rastreamento do câncer de intestino, porque é o câncer com maior ascensão hoje no país. Então, desde 2004, a gente vem fazendo campanhas, que é o Setembro Verde. A coloproctologia faz o Setembro Verde, diferente do resto do mundo, que tem o Março Colorido, que se comemora todos os cânceres, né? Se faz a propaganda de todos os cânceres para que não tenham, se faça diagnóstico precoce de todos os cânceres, mas a Abrapes faz o Setembro Verde, que tem um intestinão. Não sei se vocês já viram, um intestino gigante. Para Curitiba já foi 2 vezes, nós já levamos para Curitiba 2 vezes. E para o Brasil todo, ele viaja o Brasil todo, mostrando para a população como que é a formação do câncer do intestino e como que tem que ser feito o diagnóstico precoce. A proposta nossa e das outras sociedades é que se faça um rastreamento, quer dizer, se faça uma prevenção do câncer do intestino. Como a gente sabe que a cura do câncer do intestino ocorre no diagnóstico precoce do câncer, e que são nos indivíduos assintomáticos, quer dizer, não tem sintomas nenhum, é feito o rastreamento com o sangue oculto, a partir dos 50 anos, nos Estados Unidos e no Japão, é a partir hoje dos 45 anos, mas nós somos a partir dos 50, por enquanto. Se faz o sangue oculto, quando o sangue oculto, mesmo nos indivíduos assintomáticos, a partir dos 45 anos se faz sangue oculto. Quando o sangue oculto vier positivo, se faz, aí sim, a colonoscopia. Em especial, nesses doentes acima de 50 anos e também nos doentes que têm familiares. Aí sim, os oncologistas que nos ajudam muito, que orientam a família inteira. Teve um câncer na família, todos devem ser rastreados na linhagem direta, os pais, os avós e os filhos e os netos, todos devem ser rastreados, todos devem fazer exames. Na pandemia, o que aconteceu? Esses exames não foram feitos, mas que poderiam ser feitos. Hoje a gente orienta, devem ser feitos, porque o exame de sangue oculto se colhe em casa e deixa no laboratório. Se vier positivo, aí sim, vai para a colonoscopia. E isso nós estamos agora, vai começar agora em setembro, em São José dos Campos, uma cidade de 700 mil habitantes. Nós vamos fazer o rastreamento da cidade inteira.
E nos indivíduos acima de 50 anos, assintomáticos, vão ser feitos o sangue oculto, assim que positivo, os que forem positivos, vão para a colonoscopia. Em média, dá 10% dessa população, a gente sabe que vai para a colonoscopia. Isso faz com que a gente faça diagnóstico precoce das famílias ou dos doentes de risco para câncer de intestino e operando esses indivíduos ou tratando esses indivíduos, a gente sabe que 90% deles vão estar vivos depois de 5 anos e bem tratados, quer dizer, curados. 10% tem ainda a quimio ou a radioterapia como opção para cura também. Então, a Abaprece, há muitos anos, vem fazendo essa campanha, e agora, na pandemia, nós também estamos falando para a população toda que devem fazer o rastreamento do câncer, para que se faça diagnóstico do câncer precoce, para que não ocorra esse aumento do câncer já invasivo, que não tem mais cura daqui 1 ou 2 anos, como a gente vai ver, por causa do retardamento de diagnóstico pela pandemia. Muito bom, doutora Carmen. Então, só para completar, a colonoscopia, além de um método de rastreamento, é também um exame de diagnóstico precoce e também terapêutico, né? Como a senhora muito bem colocou, porque nós conseguimos tratar 90% das lesões iniciais por colonoscopia, e que o paciente, quando tem sintomas ou quando tem, né, casos na família, procure consultar com um especialista para que se defina, então, os exames que devem ser feitos. Uma pesquisa de sangue nas fezes, ou então direto uma colonoscopia, dependendo dos sintomas e da indicação, porque o câncer do intestino grosso é um tipo de câncer que a gente pode prevenir se na colonoscopia for encontrado um pólipo. Esse pólipo é um pólipo que pode se desenvolver para um câncer e a colonoscopia vai tirar esse pólipo. Então, é um exame que pode prevenir um câncer que a pessoa ia ter, esse câncer, se não tivesse feito a colonoscopia para retirar esse pólipo. Então, isso é muito importante, que as pessoas tenham essa consciência da importância, né, se tem casos na família, parentes de primeiro grau, procurar um profissional para saber quando fazer o primeiro exame e qual é a rotina desses exames e quais familiares precisam fazer esses exames. Eu quero fazer mais um comentário também em relação à parte cirúrgica, porque muitos pacientes que tinham diagnóstico, lá em março, abril, também, como, né, foi colocado pela doutora Carmen, alguns pacientes resolveram não tratar mais pelo medo de operar e contrair a Covid no hospital. E isso, de fato, aconteceu baseado em estudos da China que mostravam que alguns pacientes com câncer que faziam cirurgias grandes poderiam ter um pior resultado, né, em relação à Covid, as formas graves da Covid. Muita gente tendo o diagnóstico de câncer, sabendo que precisava fazer uma cirurgia que poderia ser curativa, deixou de fazer a cirurgia, e até hoje eu tenho pacientes que ainda estão aguardando a pandemia melhorar e não quiseram operar. Por outro lado, outros pacientes, felizmente, entenderam que era importante tratar. Então, mais uma vez, quero aproveitar essa nossa conversa para levar essa informação às pessoas, que hoje a gente tem um conhecimento maior sobre a doença. Hoje os hospitais, de modo geral, estão adotando medidas mais efetivas para restringir a contaminação. Muitos hospitais adotaram áreas que a gente fala áreas livres de Covid, que na verdade ela não é livre, mas ela é onde se internam os pacientes que numa triagem prévia não tem Covid, e separou, né, os hospitais separaram os pacientes com Covid em outras alas, UTIs separadas, alguns hospitais até separaram no centro cirúrgico, alguns hospitais estão fazendo teste de PCR, a equipe cirúrgica está se cuidando, a enfermagem, toda a equipe de enfermagem tem adotado medidas também para evitar essa disseminação. Então hoje, após alguns meses de pandemia, a gente está tendo mais cuidados em relação a evitar esse tipo de contaminação. E, novamente, postergar o tratamento, a não ser que se discuta com o seu médico se
se existe de fato uma razão totalmente aceita para que se possa postergar o tratamento. Mas isso não é o paciente que vai resolver. É o seu médico, né, que está acompanhando, que está tratando, que fez o diagnóstico, que sabe o que deve ser feito para esse paciente. E, na sua opinião, né, a gente sabe que é muito importante o diagnóstico precoce. Por que, doutora Gisá, é tão importante assim que os pacientes procurem a avaliação médica, diagnósticos o mais cedo possível? Por que isso é tão importante para essas pessoas com câncer? Então, Marciano, até você comentou muito bem no início, uma coisa que todo mundo deve ter em mente é, quanto antes for descoberto um câncer, maior são as chances de cura, independente do tipo de câncer. E o câncer do intestino grosso não é diferente. Então, um câncer inicial, para vocês terem uma ideia, eventualmente pode ser tratado apenas com a retirada de um pólipo maligno, por exemplo, pelo médico que faz a colonoscopia. À medida que esse câncer vai ficando maior e vai crescendo, o tratamento vai ficando muito mais complexo e as chances dessa doença se espalhar, crescer e se tornar incurável são maiores. Por isso, é tão importante fazer um diagnóstico precoce. Então, à medida que o câncer vai iniciando, vai crescendo, um cirurgião, como a especialidade do Dr. Marciano, um cirurgião oncológico, precisa operar o paciente. Dependendo da gravidade da situação, um oncologista clínico, como eu, precisa depois indicar quimioterapia. Então, como vocês podem entender, quanto mais tardio é o diagnóstico, mais complexo é o tratamento e menos chance de cura o paciente tem. Perfeito, doutora Gisá. Eu quero também colocar, né, a minha observação em relação a essa situação e alertar as pessoas do seguinte: o câncer é uma doença que as pessoas costumam chamar de silenciosa, ou seja, no começo da doença, o câncer não provoca sintomas. Então, geralmente, quando a pessoa tem sintomas, isso significa que o câncer já está numa fase mais avançada, quando ele já cresceu, quando ele já espalhou para outros órgãos. Por isso que é tão importante que as pessoas, ao menor dos sintomas, ao menor sinal diferente de que alguma coisa está errada no corpo, como a doutora Gisá muito bem colocou, uma perda de peso, uma dor abdominal diferente, um sangramento nas fezes, isso não dá para esperar, não dá para esperar acabar a pandemia, a pessoa não pode ficar esperando ter a vacina da Covid, porque justamente isso pode ser um sinal que essa pessoa tem um câncer de intestino, numa fase que a gente ainda pode tratar, mas essa pessoa pode fazer um auto-julgamento, um autodiagnóstico, ir na internet, buscar informação equivocada, achar que isso é só uma hemorroida, achar que isso não tem importância e postergar o diagnóstico. Então, esse papel é muito importante que a gente, como profissionais, que a gente faça o nosso papel de alertar as pessoas que, um sintoma como esses que foram falados pela doutora Gisá, que a pessoa procure atendimento médico, não espere a pandemia acabar para procurar fazer uma consulta com o especialista. Doutora Gisá, queria fazer uma pergunta em relação aos pacientes que estão em quimioterapia. O que você pode falar para as pessoas em relação a isso? Né? Existe um maior risco das pessoas que estão tratando um câncer de intestino e outros cânceres que estão fazendo quimioterapia? Essas pessoas têm que ficarem preocupadas por causa da quimioterapia ou dá para continuar o tratamento? Qual é a sua colocação em relação a isso? Então, Marciano, até antes de te responder essa pergunta, eu vou complementar o que vocês dois falaram antes como cirurgiões. É interessante porque o meu consultório como oncologista clínica, ou seja, pacientes que já têm o diagnóstico de câncer e que estão tratando câncer, não diminuiu. O que eu quero dizer com isso? Os pacientes que já têm esse diagnóstico e que estão imbuídos de um tratamento, pensando na sua cura, pensando em melhorar, ninguém desistiu do tratamento.
exceto raras exceções de pacientes que já são muito graves, em cuidados paliativos. Talvez um ou outro tenha mudado o tratamento, mas aqueles que estão aguerridos na luta pela vida não mudaram em nada, porque esses pacientes já sabem que o câncer não espera e que eles precisam manter o tratamento para aumentar a chance de cura. Então, com isso, eu já te respondo que os pacientes não devem deixar de tratar, né, quem tem o diagnóstico de câncer, mas é claro que a gente sabe que é um grupo especial e que sim requer mais cuidados. No começo da pandemia, foram feitos várias scores de risco para ver quem eram as populações que tinham mais fatores de risco para talvez contrair o Covid de uma maneira mortal. O câncer está entre elas, ela aumenta mais ou menos em termos de 10% a 15% chance de complicações pelo Covid, mas ao longo da pandemia, nós observamos que outras populações, como no começo não era nem tanto falado, como por exemplo a obesidade, é um fator de risco muito maior do que o tratamento quimioterápico em si. Então, o que eu falo para os meus pacientes? Se cuidem. Sim, vocês são uma população especial de risco, principalmente aqueles que fizeram quimioterapia nos últimos 30 dias, mas não é o fato de fazer quimioterapia que significa necessariamente que você vai ser uma pessoa que vai pegar Covid, ou se pegar Covid, que vai ter complicações. Eu já tive alguns pacientes que pegaram Covid e nem foram para o hospital. Então, existe muito mais para a gente entender quem vai complicar ou não, do que simplesmente pelo paciente fazer químio ou não fazer. Ok, perfeito, doutora Gisá, muito obrigado pela sua resposta. Para a gente encerrar a nossa discussão, eu gostaria de fazer uma pergunta final à doutora Gisá e à doutora Carmen também. Primeiramente, a doutora Gisá. Doutora Gisá, que tipo de orientação você deixa para os pacientes nesse momento de pandemia? Já falamos bastante, mas alguma coisa a mais assim, para os pacientes sobre diagnóstico precoce, sobre cuidados que você gostaria de deixar, aproveitando essa conversa de hoje? Eu acho que a principal mensagem é o que todo mundo aqui já falou. O câncer não espera. Nós não sabemos quando vai terminar a pandemia. Todo mês a gente tem esperanças de que vai ser melhor. Tem meses que sim, tem meses que não. Mas o cuidado individual, você prestar atenção no seu corpo, nos sintomas, se você está bem de saúde, se não surgiu nada novo dos sintomas que nós falamos antes, é fundamental. Em nenhum momento a gente deve se descuidar. Então, ter hábitos de vida saudáveis, comer de maneira saudável, não comer tanto alimento industrializado, não exceder muito carne vermelha, gordura, também são medidas importantes para a prevenção de câncer coloretal. Assim como fazer atividades físicas, cuidar com a obesidade, tudo isso nós estamos nos ajudando. E caso perceba qualquer coisa diferente, procure seu médico, procure seu clínico, vá a um lugar da sua confiança para dar seguimento a uma investigação. Acho que era isso. Excelente, doutora Gisá, muito obrigado. Excelentes recomendações sobre estilo de vida, sobre risco para câncer de intestino, né, em relação à dieta. Eu acho que é muito importante que a gente oriente as pessoas sobre isso também. Doutora Carmen, uma mensagem final sua e da Abrapes em relação ao que as pessoas, né, podem, que mudanças de atitude que as pessoas podem ter e o que as pessoas, né, podem fazer agora nessa pandemia, ou alguma mensagem positiva que você quer passar? Gostaria assim. Acho que a gente tem que aproveitar esse momento para nos cuidar. Eu acho que é um momento importante para isso. A gente tem que comer direito, como a Gisá falou, eu acho que é importante. O comer direito é para a prevenção de todos os cânceres, não é só do câncer do intestino. Nós temos que fazer 5 refeições diárias, tem que ter o horário certo para elas, tem que comer verdura no almoço e no jantar, tem que comer 3 frutas por dia. Isso tem que aproveitar que nós estamos confinados e fazer a coisa direito, formar o hábito bom, tem que caminhar todo dia,
tem que tomar sol um pouquinho, o pessoal tem esquecido de tomar sol na pandemia, é importante isso também. E tem que prestar atenção nos seus sintomas. Qualquer sintoma, diferente do que você está acostumado, tem que procurar um médico, é um momento para se cuidar. E um sintoma que a gente passa desapercebido no dia a dia, na correria, agora na pandemia, pode não passar desapercebido e aproveitar para se cuidar, para fazer o diagnóstico do câncer, que é precoce, e se curar, e viver muito, e viver bem, porque é isso que vai acontecer no futuro. Essa pandemia vai passar e nós vamos viver melhor, talvez o mundo vai melhorar com a pandemia, todos vão prestar atenção no outro, que agora nós estamos fazendo isso com mais cuidado, e nós vamos viver bem e espero que sem câncer avançado. Faça os exames, isso é importante. Não deixe de fazer os exames. Muito bom, doutora Carmen, muito obrigado. Só para encerrar, lembrar que a Covid, ela não substituiu as outras doenças, né? Então as outras doenças continuam acometendo a população e esse é o nosso papel aqui hoje, além de alertar as pessoas sobre essa importância, ainda os hábitos, né, saudáveis, como foi muito bem colocado, né, agora aqui nessa nossa conversa. Ok, então, para a gente encerrar essa nossa conversa, eu gostaria de agradecer a doutora Gisá, que representa junto comigo o grupo GK de Curitiba, e também gostaria de agradecer a presença aqui da doutora Carmen, né, uma honra a gente ter a Abrapesc aqui, uma instituição que tem uma grande relevância, né, na prevenção do câncer de intestino a nível de Brasil. Eu acho que foi uma conversa muito boa, acho que a gente conseguiu passar a informação que a gente queria. E eu também gostaria de agradecer a Roche por ter viabilizado esse evento. É muito importante quando a indústria, né, percebe a importância de levar informação para a população leiga. Então, obrigado também a Roche por esse evento. Então, Gisá, Carmen, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Até. Igualmente. Até.